Oi, pessoal, todo mundo bem? Agora nós iniciamos a nossa primeira aula sobre a fisiologia endócrina, que tem uma grande relação com a neurofisiologia, tanto que a gente chama muitas vezes de neuroendocrinologia. Vamos entender um pouquinho melhor esse conceito. Aqui na figura, a gente tem a representação de uma estrutura neural chamada hipotálamo. Está lá no diencéfalo. E os seus diferentes núcleos, como aqui a gente pode observar o núcleo mamilar lateral, mamilar medial, núcleo hipotalâmico posterior, área hipotalâmica dorsal, área hipotalâmica anterior, núcleo paraventricular, supraóptico, arqueado, que inclusive estão destacados em azul, porque nós temos grande interesse na endocrinologia. Além disso, a gente percebe uma conexão física entre o hipotálamo e a hipófise, aqui abaixo, como a gente observa essa glândula dividida em adeno-hipófise ou hipófise anterior e neurohipófise ou hipófise posterior. E esse conjunto é responsável pelo controle de diversas funções endócrinas. Por isso, nós chamamos de neuroendocrinologia. A gente vai estudar um pouco mais a respeito do eixo hipotálamo-hipófise e as glândulas periféricas na próxima aula. Aqui a gente tem esquematizado, pessoal, a visão geral do sistema endócrino, que começa lá no hipotálamo, como eu já disse, é uma estrutura diencefálica, mas que tem uma porção produtora de neurohormônios que a gente chama de hipotálamo endócrino. A glândula hipófise, que está trabalhando sempre em sintonia com o hipotálamo. A gente tem as glândulas tireoide, localizadas na região anterior do pescoço, e as glândulas paratireoides, localizadas na região posterior da glândula tireoide. Nós temos aí as glândulas suprarrenais, localizadas acima do rim. Temos o pâncreas na sua porção endócrina. E também nós temos as gônadas, ovários em mulheres, testículo em homens. A gente vai estudar que essas glândulas, de modo geral, estão trabalhando sob as ordens do hipotálamo e da hipófise, o que nós conheceremos como eixo hipotálamo-hipófise. Mas nem todas. Fica a pergunta: quais são as glândulas que vocês estão vendo aí que não estão submetidas ao controle direto do hipotálamo e da hipófise? A gente responde logo mais. Basicamente, o sistema endócrino tem a função de comunicar aquilo que é necessário modificar no funcionamento celular. Ele vai comunicar através de moléculas químicas que nós chamamos de hormônios. Classicamente, a gente pode observar aqui à esquerda uma célula endócrina produzindo uma molécula que nós chamamos hormônio, normalmente em concentrações de 10 a menos 12 a 10 a menos 9 molar, portanto, pouca concentração quando a gente pensa em miligramas ou gramas, que é liberada na corrente sanguínea. E através do sangue, esse hormônio circulante vai atingir as células-alvos, que estão distantes da célula produtora. Essas células só são células-alvo se tiverem receptores para o hormônio, uma ligação bastante específica hormônio-receptor. O que torna a célula-alvo para um hormônio é a presença do receptor que responde a esse hormônio. Aqui à direita, a gente tem outras formas de comunicação. A gente chama de sinalização parácrina. Vejam, são duas células próximas, uma delas produzindo um hormônio que vai se ligar a uma célula vizinha que expressa receptor para esse hormônio. E isso é uma comunicação muito próxima, e a gente chama isso de sinalização parácrina. A célula pode liberar esses mediadores químicos e eles podem influenciar a função da própria célula, ou seja, de uma forma autócrina. Então, esse hormônio liberado pela célula age em receptores que a célula que produziu o hormônio expressa e ela se modifica a sua função a partir desse hormônio. Isso é uma sinalização autócrina. Então, a gente pode resumir numa sinalização ou numa comunicação endócrina, que utiliza o sangue para distribuir essas moléculas químicas que vão agir em células-alvos distantes, que expressam receptor para o hormônio. Ou células que produzem hormônios que se difundem no intestício para comunicar às células vizinhas que expressam receptores para ela, do tipo parácrina. E ainda a forma autócrina, quando a própria
própria célula que produziu o hormônio tem receptor para essa molécula que vai influenciar a sua própria função. Esses hormônios podem ter diferentes naturezas químicas. Aqui a gente está observando os hormônios que são derivados de aminoácidos, como por exemplo as catecolaminas, que nós já conhecemos, norepinefrina, epinefrina, dopamina, e também os hormônios da glândula tireoide, tetraiodotironina, também chamado T4 ou tiroxina, e o triiodotironina, chamado de T3. Todos derivam do aminoácido tirosina, por isso são hormônios derivados de aminoácido. Aqui na representação a gente vai observar a primeira coisa, a molécula do colesterol, que é a precursora para a síntese de hormônios, como por exemplo cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol, androstenediona, progesterona, são todos hormônios derivados do colesterol. E nós chamamos isso de hormônios esteroides. Vamos entender a síntese desses hormônios, iniciando com os peptídicos e proteicos. Vamos tomar, por exemplo, a síntese do hormônio insulina. O gene está lá no cromossomo 11. E aí, quando esse gene é expresso, ele vai mandar a informação para o ribossomo, traduzir em proteína. No caso da insulina, a informação lida é uma molécula bem maior do que o hormônio propriamente dito. É o pré-pro-hormônio, ou a pré-pro-insulina, que contém as cadeias A e B da insulina, um peptídeo de conexão e um peptídeo sinalizador. Em seguida, no complexo de Golgi, essa molécula é modificada, perdendo o peptídeo sinalizador e agora sendo chamada de proinsulina, que contém as cadeias A e B e o peptídeo de conexão, que será, por sua vez, também ainda modificado e armazenado numa vesícula secretória como insulina, hormônio biologicamente ativo. Nessa mesma vesícula coexistirá a insulina e o peptídeo C, até serem secretados pelos estímulos metabólicos, sobretudo a glicose. Vamos estudar agora a solubilidade dos hormônios, que tem uma relação direta com a natureza química deles. A gente pode dividi-los em hidrossolúveis e lipossolúveis. Os hidrossolúveis, aqui à esquerda, são hormônios peptídicos, proteicos, como por exemplo insulina, glucagon, ou derivados de aminoácidos, como as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Quando eu olho para os lipossolúveis, eu vejo os hormônios esteroides, aqueles que derivam do colesterol. Lembram? Testosterona, estrógenos, mas também os hormônios tireoidianos, que apesar de serem hormônios derivados do aminoácido tirosina, à semelhança da catecolamina, eles se comportam como hormônios lipossolúveis. Isso terá uma relação muito importante com a localização dos receptores para esses hormônios. Bom, uma vez produzidos, eles serão liberados no sangue e serão transportados. Os hormônios esteroides, por exemplo, precisam ser transportados ligados a proteínas, assim como os hormônios tireoidianos. É muito importante lembrar que os hormônios, aqui representados com esse H, ligados à proteína, representado aqui com esse P, significa fração ligada, HP. Esse hormônio na fração ligada não tem atividade biológica. Para que ele exerça a sua função, é preciso que ele esteja livre para poder interagir com o receptor. Vejam, são muitas as proteínas que podem se ligar aos hormônios para transportá-los, como por exemplo a albumina, que é uma das principais proteínas plasmáticas, mas ela se liga de forma pouco específica. Ela se liga a vários hormônios. Diferente, por exemplo, da proteína ligadora de tiroxina, que vai se ligar ao T4, a transtiretina, que também se liga ao hormônio tiroidiano, a globulina ligadora de esteroide sexual, SBG, ou a globulina ligadora de corticoides, CBG, que tem ligações mais específicas. E isso é extremamente importante para poder distribuir esses hormônios que são lipofílicos para o corpo todo. Vale lembrar que os hormônios proteicos ou peptídicos não precisam ser transportados com proteínas associadas porque já são proteínas. E aí vejam aqui à direita no esquema o hormônio sendo transportado pela proteína,
não tem atividade biológica, mas entra na fração livre, e aí sim ele pode interagir com o seu receptor. Nesse caso, é um hormônio lipossolúvel que interage com a membrana, atravessando-a sem dificuldades, interagindo com o seu receptor aqui do tipo nuclear. Mas não se preocupem, a gente vai estudar receptores daqui a pouco. Vamos entender o controle geral da função endócrina. Nós já vimos um pouco disso que nós chamamos de retroalimentação ou feedback. O sistema endócrino é pródigo, repleto de correlações com feedback positivo e negativo principalmente. Então vejam aqui, o eixo hipotálamo, hipófise e glândulas. O hipotálamo libera um hormônio liberador para a hipófise anterior, que por sua vez produzirá um outro hormônio chamado hormônio trófico, que vai agir nas diferentes glândulas, como por exemplo suprarrenal, gônadas, tireoide. E esses hormônios periféricos, na circulação, irão inibir tanto o hipotálamo como a hipófise. Ou seja, sempre que a concentração periférica do hormônio, por exemplo, da tireoide, aumentar, para evitar o excesso, os próprios hormônios tireoidianos inibem o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, reduzindo os níveis circulantes. Isso nós chamamos de feedback do tipo negativo. Sempre que a concentração periférica inibir a sua produção central, é um tipo de feedback negativo. Há outros, claro. Vejam, aqui para a gente consolidar essa informação, na figura A está mostrando um feedback do tipo negativo. Está lá a adenopófise produzindo o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, que atua na tireoide estimulando a produção de T3 e T4. Hormônios da tireoide que, por sua vez, vão inibir a produção adenohipofisária do TSH, ou seja, um feedback negativo. Sempre que há mais hormônio tireoidiano na circulação do que o necessário, esse eixo é inibido. Na figura B, nós temos uma retroalimentação positiva, no ciclo reprodutivo feminino aí. O ovário produzindo estradiol, que por sua vez estimula tanto o hipotálamo como a hipófise a trabalharem mais para produzirem LH. O hipotálamo produzindo o GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina, que atua na hipófise, estimulando as gonadotrofinas. Nesse caso, mostrado aqui, o LH, hormônio luteinizante, que atua no ovário, estimulando a produção de estradiol. E aí a gente vê que é um feedback positivo. Quanto mais hormônio na periferia, mais o eixo está ativado. E há uma outra forma de regulação, aqui à esquerda, na figura C, que é a regulação pelo produto. Vejam que a glândula paratireoide não está submetida ao eixo hipotálamo-hipófise. Quem controla o funcionamento dessa glândula são os níveis de cálcio no plasma, que nós chamamos calcemia. Sempre que a calcemia se eleva, a glândula paratireoide é inibida. Se a calcemia diminui, a glândula paratireoide é estimulada. Por isso nós dizemos regulação pelo produto. Vocês lembram da natureza química dos hormônios? Proteínas, derivados de aminoácidos, derivados do colesterol, que são os esteroides, e, portanto, isso influencia diretamente a solubilidade desse hormônio. Hormônios hidrossolúveis, eles precisam encontrar o receptor expresso na membrana, enquanto os hormônios esteroides, eles podem ter receptores intracelulares, quer seja no citosol ou no próprio núcleo. Por isso, a diversidade de receptores é muito grande. Vamos conhecer alguns deles. O primeiro aqui que está representado, que a gente tem muito interesse agora, são receptores associados à proteína G. Nós também temos receptores chamados tirosina quinase, ou autocatalíticos. E nós temos outros tantos, como receptores gonilociclase, receptores que são canais iônicos, receptores de adesão. Mas vamos então estudar alguns deles. A primeira grande família são os receptores GPCR, também chamados serpenteantes, que na verdade são proteínas na membrana que se ligam à proteína G heterotrimérica, composta por 3 subunidades, alfa, beta e gama. Essa proteína G pode ter subunidade estimulatória ou inibitória e é responsável por ativar enzima de membrana que vai gerar o chamado segundo mensageiro, já que o primeiro mensageiro é o próprio hormônio. Aqui na figura a gente vai entender uma sinalização clássica, por exemplo, da adrenalina,
E quando se liga ao seu receptor de membrana, altera conformacionalmente a proteína G, ativando-a. E agora a proteína G, alfa S, ligada ao GTP, estado de alta energia, vai estimular uma proteína de membrana chamada adenililciclase. Por sua vez, a adenililciclase converte ATP em adenosina monofosfato cíclica, o AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, molécula essa que vai estimular a proteína quinase A ou PKA. Essa proteína quinase vai fosforilar diferentes proteínas dentro da célula, gerando o efeito biológico esperado para a adrenalina. Um outro receptor muito interessante é o receptor do tipo tirosina quinase. Hormônio clássico para ele é o hormônio insulina, que todo mundo deve ter ouvido falar. Esse receptor é formado por duas subunidades, uma alfa extracelular, que se liga ao hormônio, e o beta transmembrana, que tem um domínio intracelular catalítico capaz de colocar fosfato em tirosina do próprio receptor. Quando o hormônio se liga ao receptor, formando esse dímero, esse receptor se torna fosforilado e, portanto, ativo. E ele ativo, ele vai transduzir o sinal hormonal, gerando uma série de ativações de proteínas dentro da célula que vão levar ao efeito biológico, por exemplo, a captação de glicose, a síntese do glicogênio, a síntese de lipídios e por aí vai. E quando o hormônio é do tipo esteroide? O receptor não precisa estar na membrana, porque ele se difunde através dela. Então a gente vai encontrar aqui à direita os receptores do tipo nuclear. Então lá no núcleo, esses receptores, por exemplo, eles são responsáveis pela atividade do hormônio tireoidiano, que apesar de ser um hormônio derivado de aminoácido, ele se comporta como um hormônio esteroide, ou seja, lipossolúvel. Ele se difunde através da membrana e vai até o núcleo, onde vai encontrar o receptor para ele, modulando a expressão gênica. Aqui à esquerda, a gente vai observar o glicocorticoide, que é um hormônio esteroide, portanto, se difunde através da membrana. Mas diferente do hormônio tireoidiano, o receptor para o glicocorticoide está no citoplasma, ligado a uma proteína HSP90. Quando esse complexo está ligado, o hormônio está ausente, portanto, o receptor está inativo. Quando o glicocorticoide se difunde pela membrana e encontra o seu receptor, a proteína HSP90 se desloca e aí esse complexo hormônio-receptor ligados vão para o núcleo, onde serão reconhecidos pelos elementos responsivos aos glicocorticoides, que são sequências gênicas específicas para eles, alterando a expressão de vários genes. Com isso, nós finalizamos então a nossa primeira aula da fisiologia endócrina. Muito interessante, vocês não acham? Qualquer dúvida ao responder o Construindo o Conhecimento, anotem e postem lá no fórum, para que a gente possa conversar e aprender juntos.